Elas produzem oxigênio, evitam erosões, reduzem a temperatura do planeta e fornecem alimentos para a gente e para os animais. Eu estou falando das árvores, claro, e hoje, dia 21 de setembro, é o Dia da Árvore. Uma data criada em 1965 com o objetivo de conscientizar a sociedade sobre a importância delas para a vida na Terra. As árvores são também uma fonte de renda. Aqui no Brasil, o valor da produção florestal está crescendo. Isso inclui as práticas de silvicultura, que é a exploração de madeiras de florestas cultivadas, como, por exemplo, o eucalipto e o pinus, e a extração de florestas nativas, incluindo madeiras até alimentos. Sobre isso, a gente fala agora ao vivo com José Mauro Magalhães Moreira, que é pesquisador da Embrapa Florestas. José, boa tarde, seja muito bem-vindo ao Planeta Campo. Boa tarde, Sara. Boa tarde, ouvintes. É um prazer estar aqui conversando com vocês hoje. Prazer é nosso. Agora, José, em comemoração, ao Dia da Árvore, essa data é importante, para a gente lembrar da importância delas, eu gostaria que você comentasse aí um pouquinho sobre a relevância das florestas para a preservação do nosso clima e do ecossistema do planeta. Bom, as florestas elas têm um papel fundamental, né, na preservação do clima e na conservação da vida do planeta. Elas abrigam uma biodiversidade enorme, elas têm uma contribuição imensa na conservação da água e do solo, na ciclagem do ar, né, na geração de oxigênio, que não só nós, mas todos os seres vivos respiram. Elas também ofertam uma quantidade de produtos e serviços ecossistêmicos fundamentais, né, para a manutenção não só da vida, como da produção agrícola, da produção pecuária, né, da produção industrial, e um bem-estar. Né, um bem-estar, todo mundo gosta de passear num rio limpo, numa floresta preservada, né, e utilizar produtos, madeira, papel, consumir produtos da biodiversidade, né, e observar, né, a beleza cênica que a floresta proporciona em termos de qualidade de vida para toda a sociedade. Sem falar também no conforto, que elas trazem, né? Muito diferente você estar numa cidade arborizada e numa cidade que não tem árvore, né? Realmente a gente sente isso na pele, literalmente. Agora, José, como que quem produz pode ampliar o valor da produção florestal? Conta para mim. Bom, a primeira coisa a se fazer quando quem está pensando em plantar floresta, em cultivar floresta, é conhecer o mercado onde ele vai se inserir na sua região. Né, para o produtor, às vezes, é um pouco difícil, mas tem várias associações, tanto de produtores florestais dos estados, como a Emater, que pode dar boa informação. Então, conhecer o mercado é fundamental para que ele saiba que produto de floresta ele vai produzir, que tipo de madeira, se a espécie que ele vai selecionar ela bem aceita pelo mercado consumidor, onde ele vai ofertar, a distância desse mercado consumidor, né, que ele está produzindo. Então, floresta plantada, colheita e transporte tem um impacto muito significativo no valor do produto, né? Então, estima-se que em torno de 40% a 60% do preço no cliente da madeira seja colheita e transporte, quando você fala de madeira fina para energia, para celulose, para processo, por exemplo. Isso dentro de um raio razoável de comercialização. Então, o produtor está bem localizado, conhecer o mercado é um primeiro ponto que tem que ser realizado para que ele possa manter o valor potencial que a sua floresta pode alcançar. Antes de pensar em agregação de valor, a gente tem que pensar em entrar bem no mercado florestal, né? E com isso evitar uma série de dissabores que possam acontecer uma vez da floresta plantada, ele não encontrar consumidores próximos, né, e aí se ele acessa consumidores mais distantes, o custo do frete muitas vezes inviabiliza né, a atividade e sofre uma frustração. Bacana, interessante, né? Essa parte inicial aí de pesquisar mesmo e entender o cenário, né? Então, quem deseja complementar a renda, né, iniciando aí na silvicultura, produção florestal, deve começar por essa parte. E na propriedade, como que deve ser esse processo? Existe um tamanho mínimo de área, por exemplo, para que se tenha esse tipo de produção na propriedade? Depende muito do mercado que ele está inserido, do sistema de produção. A gente já viu florestas rentáveis desde 1 hectare, mas eram em geral produtores pequenos que consumiam a própria madeira ou vendiam para o vizinho, eles mesmos faziam a colheita com motosserra, né? Até uma determinada área onde produtores plantam e entra a colheita mecanizada, a distâncias um pouco maiores de transporte, os contratos com os clientes. Então, a floresta ela consegue ser rentável desde áreas pequenas até áreas grandes.
cada uma dependendo do mercado onde está inserido. Daí, mais uma vez, a importância de você conhecer o mercado em que você está se inserindo ou inserindo a tua produção. Legal. José, e os pinos, eucaliptos, eles têm um papel importante também, né, dentro dos chamados sistemas ILPF, né, Integração Lavoura, Pecuária, Floresta, e representam aí um ativo importante na questão da compensação das emissões de carbono. Quais benefícios de adicionar a floresta em outras produções, então, além desses que eu citei? Olha, além desses, você tem um benefício de redução dos riscos climáticos, né? Então, em várias lavouras ou na pecuária, você tem uma menor influência, tanto a questão de geada, de frio, de sol, de vento, né? Desde que ela seja bem planejada e bem inserida, né? Com espaçamento adequado. Tá? Você tem a questão de outros mercados, você tem, às vezes, alteração na qualidade do produto, né? A gente tem produtores, por exemplo, que o teor de proteína do leite subiu no sistema de silvopastoril, né? Que ele é sombreado, e com isso ele consegue um preço maior, tanto que ele não quer tirar a floresta, né? Ele não quer vender a madeira, ele enxerga o valor agregado na produção do leite. E tem outros que tem, sim, momentos em que você tem uma maior diversificação da renda na propriedade do rural, desde que cada componente do sistema tenha o seu mercado selecionado na região onde o produtor está se inserindo. Daí, mais uma vez, a importância do planejamento. Beleza, José. Obrigada aí pela sua participação, pelas dicas também e pelas contribuições aqui com a gente. Prazer falar com você. Até mais. Muito obrigado, um bom dia a todos. Para você também.